Estou fazendo um pouquinho da retrospectiva do que a gente viu até o presente momento, porque nós estamos hoje na nona aula, né? E próxima quinta-feira, a 10ª aula, e será propriamente o encerramento dessa jornada nossa dentro do Apocalipse, passo a passo. Para mim é sempre uma recompensa, sempre tem uma recompensa da parte de Deus quando eu ministro sobre o Apocalipse, tanto nas igrejas quanto dessa experiência agora online, né? Muito gratificante, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, ainda faltam 4 minutos aí, mas eu sei que esse vídeo vai estar lá no IGTV e vai estar também no YouTube. Se você ainda não sabe qual é o meu canal no YouTube, Pastor Maurício Romeiro. Até peço a você, tá? Entra lá e se inscreve no canal. Por quê, pastor? Vou te explicar. Não é que eu estou querendo milhões de seguidores. Não, eu preciso de 1000, como todos, né? Os que pedem, por favor, se inscreva lá, porque a gente precisa de 1000. Porque 1000, aí nós podemos fazer live via YouTube, o que é mais fácil para divulgar, o que é mais fácil para as pessoas assistirem. Que, por exemplo, Instagram, você precisa ter Instagram para poder, né? Primeiro você tem que me adicionar, para depois você conseguir ver os vídeos que aparecem aqui em forma de live, ou então lá dentro do meu acervo de IGTV. Já o YouTube, não. YouTube basta você mandar o link. Então eu posso mandar o link para vários grupos que eu participo, eu posso postar o link no YouTube, perdão, no Face, eu posso postar o link em qualquer lugar. A pessoa clicou em cima do link, ela vai direto lá na live, tá? É mais fácil. Mas para que se faça a live via YouTube, ou você paga, ou então você tem no mínimo 1000 pessoas inscritas no seu canal. Eu estou quase chegando lá, quase. Tenho 300. Mas se você ajudar, obviamente, né, e for lá e dar uma clicadinha lá, naquele sinozinho, e inscrever-se, não vai doer nada em você. E você vai me ajudar a chegar a 1000 inscritos. Eu tenho uma série de estudos. A gente vai terminar Apocalipse, a gente vai começar um outro estudo, tá? Aqui dentro da Escola Bíblica Quadrangular do aeroporto, a gente iria encerrar agora na próxima semana, porque tinha uma perspectiva de nós retornarmos os cultos presenciais, mas, infelizmente, não, né? Então a gente vai continuar nessas lives. Eu vou sair do Apocalipse e vou entrar num tema guerra espiritual, batalha espiritual, porque tem muita gente numa guerra intensa aí nessa quarentena e está dando soco no ar, está dando murros no ar, não sabe, brigando com as pessoas erradas, entrando em conflito com pessoas erradas, sendo que a nossa guerra, a nossa batalha, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os espíritos do mal, as potestades, os principados, né, seres que habitam regiões celestiais. A gente vai trabalhar esse assunto aí nessa próxima etapa. Serão 5 estudos, 5 estudos sobre guerra espiritual, tá? Bom, gente, falta 1 minuto ainda, tá? Então, se você puder, entre lá no meu canal do YouTube, você vai se ajudar, porque você vai ajudar a propagar a palavra do Senhor, os ensinamentos, tá? Daí eu vou fazer a live direto no YouTube e você vai poder assistir lá no momento que estiver a live passando, você vai poder assistir depois. Então vai ficar por sua escolha, mas de uma certa forma vai facilitar esse trabalho de divulgação através daquele canal, tá certo? Bom, quinta-feira passada nós estudamos sobre as 7 taças. As 7 taças, gente, está exatamente no capítulo 16 de Apocalipse. O capítulo 16 parece que resumiu tudo, todos os eventos das 7 taças. E eu quero novamente tentar explicar uma coisa para você, porque algumas pessoas não entenderam. As 7 taças, tudo indica que... Por que o senhor fala tudo indica e não fala assim, com certeza é? Porque ninguém tem essa certeza, na verdade. Você busca aí intérpretes do Apocalipse, ninguém fala isso com convicção. Os que falam ainda falam assim meio titubeando. As 7 taças, tudo indica que são os mesmos eventos em alguns casos. E que se trata apenas de uma intensificação.
Se trata apenas de algo que, vamos dizer, estava muito ruim e ficou bem pior. Mais ou menos essa interpretação. Então, no capítulo 16, que diz que são as taças da ira de Deus, o transbordar da ira de Deus. São essas taças. Deus foi intensificando as dificuldades, as tribulações, os tormentos, tanto no aspecto, as questões, nos aspectos de eventos sobrenaturais, quanto os eventos naturais, como terremotos, maremotos, como eventos sobrenaturais, como os espíritos malignos, que vão estar agindo na grande tribulação, tá? Então, foi gradualmente aumentando, como se uma fornalha fosse esquentando. Mas em todos esses eventos, eu gosto de reafirmar isso, em todos os eventos existe sempre a seguinte expressão, que indica a finalidade. Aquilo aconteceu para que os que tinham a marca da besta, ou seja, um compromisso com um culto, não só um sistema a nível político, social, econômico, mas acima de tudo religioso. Os que tinham a marca da besta eram identificados com esse culto, que é o satanismo explícito, sem máscaras, todos aqueles que tinham, para que estes se arrependessem do culto a demônios. Está escrito aqui, para que eles se arrependessem. Mas, infelizmente, vem a seguinte colocação, mas eles não se arrependeram a cada evento. Então, os eventos eles vão gradualmente, cada vez mais apertando. Quando chega, então, na sexta trombeta, até um irmãozinho, essa semana, se eu não me engano foi hoje, tá? Eu já passei dos 50, né? Então, às vezes, eu não me recordo exatamente, mas eu acredito que foi até hoje. Esse irmão me disse, pastor, o senhor citou lá sobre 2 sapos, 2 rãs que saíram da boca e tal, e então ele me fez lembrar, na realidade são 3, tá, gente? Está no capítulo 16 de Apocalipse, eu quero corrigir isso aí com vocês, porque diz que eram 2, mas na verdade, ó, capítulo 16, versículo 13, 16 verso 13, diz assim, então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Veja, esses espíritos de demônios que realizavam sinais milagrosos, eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, um emissário de cada um desses indivíduos. Diz assim, um sai da boca do dragão. Ora, quem era o dragão? Dragão é o próprio Satanás. Ele aparece na Bíblia como dragão, como a grande serpente, ele aparece com essas figuras, tá? Então sai da boca do dragão, sai da boca da besta e sai da boca do falso profeta. Percebam, quem é que quem vai personificar a pessoa de Satanás na face da terra será o anticristo. Assim como Jesus Cristo era o próprio Deus, ele não personificava, ele não representava, ele era o próprio Deus sobre a face da terra. Esse anticristo, ele vai personificar, vai assumir o papel de Satanás sobre a face da terra. Então diz que saiu da boca do dragão, saiu um emissário da parte do anticristo, saiu um emissário da parte da besta, que nós já estudamos. Essa besta, ela tudo indica. Gente, me desculpa às vezes falar isso, tudo indica, porque são áreas que nós estamos trabalhando, interpretando, mas eu não quero nem saber se essa besta vai ser ou não uma organização, mas tudo indica que é uma grande organização. Então, sairá dessa grande organização um enviado, sairá do falso profeta, um líder religioso, assim, extremamente aclamado, extremamente ovacionado pelos milagres que ele faz, e da boca do anticristo, o dragão. 3 emissários que vão convencer, principalmente líderes da região do Rio Eufrates, do Oriente Médio, para se reunir para a grande batalha. Qual batalha é essa? Batalha que hoje nós identificamos como uma batalha do Armagedon. Existem filmes,
existem livros, existem novelas, existe muito material sobre o Armagedon. O Armagedon é a ideia do fim de tudo. É a ideia em que tudo vai acabar, não vai sobrar mais nada. Mas, biblicamente, não é este o caminho. A Batalha do Armagedon é para encerrar um período. O período do reinado do anticristo, da besta, falso profeta, sobre a face da terra. Então, o anticristo assume, assim que a igreja sobe, ele se manifesta, tá? A igreja foi arrebatada, ele se manifesta. E por 7 anos, 3 anos e meio iniciais, ele se apresenta como um homem espetacular. Um cara supimpa, como gostam de dizer os gaúchos. Um camarada assim, notável. Poliglota, conhecedor de muitas ciências, um cara com a capacidade de mediação muito grande, um cara que entra e sai em todos os meios, o político, o religioso, em todas as áreas, ele tem acesso. Esse é o anticristo. 3 anos e meio, desculpa, para o final, não é Covid não, tá? Engasguei com a própria saliva. Do 3 anos e meio finais para o final, então a tribulação se intensifica, começam os eventos, 7 trombetas, 7 taças. Chegou no final das 7 taças, vai ter agora a batalha do Armagedon. Todo o exército, liderado pelo anticristo, vários exércitos de várias nações, se reúnem para quê? Para quê, pastor? Para combater quem? Para exterminar da face da terra, de forma definitiva, perdão, de forma definitiva, um povo chamado israelita. Outros tentaram lá atrás e não conseguiram. O que aconteceu? Nesse exato momento da história aqui, lá no futuro, obviamente, nesse exato momento, o único povo que se levanta de uma forma ferrenha, contrária aos ensinamentos do anticristo, é o povo judeu. Porque o povo judeu rompeu com o anticristo no meio da grande tribulação. Lá quando o anticristo fez um grande monumento, uma estátua, uma imagem tridimensional, quadridimensional, não sei, mas que tem a capacidade até de se comunicar, e colocou no Santo do Santo, no Santíssimo Lugar, os judeus romperam com ele. E daí houve um arrependimento da nação, vai haver um arrependimento na nação israelita. E eles vão se converter ao verdadeiro Messias. E eles vão prantear, porque rejeitaram o Messias há 2000 anos atrás. E acabaram se unindo ao anticristo. Então eles vão estar pregando, ensinando contra o anticristo ali na grande tribulação, do meio da grande tribulação para frente. Então o anticristo chega um momento que ele quer acabar com os judeus. Que é o único obstáculo para os seus objetivos é a nação judaica, porque todas as outras nações estão pacíficas com ele, estão submissas a ele. Então ele reúne as nações para atacar a nação Israel, que está concentrada em Israel, que está concentrada ali. Então, é a partir daí, queridos, é a partir daí que vai acontecer a batalha do Armagedon. Aliás, uma batalha que nem chegou a acontecer, e você vai entender por quê, tá? Então, veja, na 6ª taça acontece o rio Eufrates seca, os enviados vão para unir uma grande nação. Ainda acontece na 7ª taça, no finalzinho do capítulo 16, ainda acontece de um grande evento atmosférico, né? Um grande evento natural, uma grande catástrofe com raios, terremotos, chuvas de meteoros. Mas parece que é tudo bem concentrado naquela região onde o anticristo vai ter ali o seu quartel-general. Bem, aí quando acontece isso, a 7ª taça, como em todo o percorrer do Apocalipse, acontecem intervalos. Da 7ª carta para a abertura de selo, intervalo. Da 7º selo para a 7ª trombeta, intervalo. Da 7 trombeta para as 7 taças, intervalo. Terminou as 7 taças, agora tem um intervalo aqui. E João fala sobre 2 eventos que vão acontecer,
que estarão acontecendo, quem sabe simultaneamente, quem sabe um pouco em termos de cronologia, esses intervalos parece que se encaixam um pouco sem sentido da cronologia do Apocalipse. Parece assim que, abre aqui, bom, esqueci de falar sobre isso. Eu sei que não é dessa forma, que Jesus não ia esquecer de nada, né? Mas parece que ele encaixa no meio desses grandes eventos, outros eventos que não foram mencionados. Capítulo 17, a mulher montada na besta. Que mulher é essa, pastor? Tudo indica que é um sistema religioso, que é, como se diz assim, entre aspas, uma igreja, uma associação religiosa, uma liga religiosa, unindo islamismo, cristianismo e tudoísmo que houver sobre a face da terra. É essa mulher, a mulher que corrompe, a mulher que persegue. Então é um sistema. Em outro local ela é identificada como Jezabel, não aqui, como Jezabel, a que consegue prostituir, não a prostituição. Não está se referindo aqui à prostituição do corpo, a prostituição como a gente entende, mas a prostituição, a troca de um grande valor por benefícios. A prostituição em si é a troca dos prazeres sexuais por dinheiro, por benefício, não precisa nem ser dinheiro, por algum benefício. Então, aqui no capítulo 17 não cita Jezabel, mas fala sobre uma mulher que vem montada sobre a besta. Ora, quem é a besta? A besta é um sistema político-religioso unindo várias nações, uma grande organização, unindo, quem sabe, ONU, OTAN, a União dos países sul-americanos, o Cone Sul, etc, etc, etc. Então, ela tem domínio sobre essa organização. É algo religioso que tem um domínio. Ela é montada, ela está montada. João vê ela montada com domínio sobre essa besta. Sabe o que a besta faz? Agora essa associação não serve mais. Porque agora a adoração ela é direta ao dragão. Então ela dá um coice à besta e desmonta esta figura dessa mulher. E quando a gente lê aqui a respeito dessa mulher, identificada também como Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, são palavras assim asquerosas contra essa mulher que seria então uma associação religiosa, unindo várias religiões. Quando a gente vê o início do falso profeta, a besta que vem da terra, não dá para voltar tudo, né? Muita coisa. A besta que vem da terra, ele vem da terra e ele une duas grandes forças religiosas que vão estar existindo na época, que seria provavelmente islamismo e cristianismo. Cristianismo, o que sobrou do cristianismo, porque parte do cristianismo subiu no arrebatamento, o que sobrou, o que é muita coisa, que hoje a gente pensa aqui em 2 bilhões, a gente já fez cálculo 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que seriam um total de adeptos do cristianismo, a gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões, isso no arrebatamento, aqui agora multiplicou-se, né? Então essa mulher, ela tem o domínio da força religiosa, de uma união de várias religiões, tá? No capítulo 18, então tem a queda da Babilônia, abre esses dois espaços. Gente, é muita coisa para vir aqui no 17, 18, que eu não posso parar com vocês, porque a gente tem que partir para o Armagedon. Agora está tudo pronto para entrar no Armagedon. 17, 18, um intervalo. 16, as 7 taças. Capítulo 16, aqui. No meio, capítulo 17 e 18, um intervalo. Informações do que está acontecendo, vamos dizer, ao redor, tá? Que são informações importantes. A queda da Babilônia, a queda dessa mulher, a queda da grande cidade, tudo tá junto aqui. Aí no capítulo 19, começa o histórico da Batalha do Armagedon. Eu não vou ler todo o texto para vocês, mas eu quero trazer para vocês aqui alguns conceitos, tá? No capítulo 19, a partir mais especificamente, tá? Do verso 9 em diante, é o que eu quero ler para vocês. 19, 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caí a seus pés para adorá-lo.
Esse anjo então disse: não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí no verso 11 tem o aparecimento do cavaleiro branco. Lembra lá de um dos cavaleiros do Apocalipse que era um cavaleiro de branco, mas não tinha nada de branco mesmo? Aquele é o anticristo. Esse aqui é Jesus. Verso 11, aqui começa, gente, por favor, é aqui a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é no começo da grande tribulação, é aqui. Aqui acontece a única segunda vinda. Pastor, mas o arrebatamento não é a segunda vinda. Não, meu querido. O arrebatamento de Jesus não vem como veio da primeira vinda. Alguns dizem assim: existem alguns cristãos que acreditam em algumas vindas de Jesus, algumas vindas. Então, coloca até isso até ironicamente, tá? Mas não são algumas vindas. Alguns acreditam na vinda secreta de Jesus, se referindo ao arrebatamento, até de forma zombeteira também. Não veio de uma forma secreta. Jesus não veio no arrebatamento. Por quê? Quando a gente pensa na primeira vinda, como é que foi? Me diga você. Jesus desceu na terra, botou o pé na terra, viveu na terra e permaneceu na terra por um determinado tempo. Essa foi a primeira vinda. Gente, como é que tem que ser a segunda vinda? Tem que ser no céu? Então, o arrebatamento não é segunda vinda. O arrebatamento de Jesus vem nas nuvens. E o povo sobe. É o arrebatamento, não é segunda vinda. A segunda vinda está aqui no capítulo 19, a partir do verso 11. É quando Jesus desce. Tem até sonoplastia, viu? Desce na terra, desce. Desce com quem? Desce com a igreja. Se eu tivesse aqui ao vivo, eu ia dizer: diga eu vou estar lá. E com os santos anjos. Ele desce a terra, tá? A partir do verso 11 diz assim: vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro, olha, ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitas coroas. Gente, aquele cavaleiro branco lá, ele tem uma diadema, nem coroa não é. Esse aqui tem muitas coroas, muitas vitórias. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus, o Logos de Deus. João capítulo 1, versículo 1, não dá para a gente trabalhar esse texto, mas faz referência a isso aqui. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, o Armagedon precede o milênio, que é uma outra questão que a gente vai tratar na próxima quinta-feira, tá? O Armagedon em si, o que é? Vamos lá, para a gente poder entender aqui, tá? Esse Armagedon é, na verdade, um local, Vale de Megido. O Vale de Megido é uma grande planície, eu estive lá. É uma grande asfalto que eu peguei e tudo, atravessei todinho, fiz questão de ir lá, dirigindo um carro alugado. Atravessei todinho o Vale de Megido. E ali, quando você chega em tem uma pista assim, você não pode entrar, porque estão lá no subterrâneo os mísseis intercontinentais da nação israelita. É uma coincidência, né? Eles colocaram os mísseis exatamente lá no Vale de Megido. Será por quê? Estão todos lá. Então, é uma área muito extensa. Você perde no horizonte, tá? A extensão do Vale de Megido. Então, ali nesse local, acontecerá essa grande batalha. Mas vejam, nós temos textos, por exemplo, em Zacarias, deixa eu citar aqui para você, tá? Em Zacarias, capítulo 14, versos 12 a 13. Veja aqui, ó. A sua carne apodrecerá do inimigo,
enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Zacarias capítulo 14, versículos 12 e 13. Um profeta do Senhor, séculos, milênios, antes do Armagedon, falando sobre o Armagedon. O que Zacarias descreve, o que Apocalipse descreve nessa grande batalha do Armagedon, queridos, não é uma batalha corpo a corpo. Hoje tem tecnologia para que não exista mais, não precisa mais a cavalaria, não precisa mais o povo sair por terra, né, com baionetas, com canhões, não precisa mais disso. Hoje existe a capacidade bélica de atacar o inimigo à distância. A batalha do Armagedon, na realidade, vai ser, pelo que descreve aqui, uma batalha nuclear. Não tem uma outra explicação. Quando eu tive a oportunidade de ir no Japão, eu fui numa cidade chamada Nagasaki e Hiroshima, que os japoneses dizem Hiroshima, Hiroshima. Aí eu perguntando, Hiroshima, Hiroshima, eles não entendiam, né? Conversando em inglês, eu dizia Hiroshima. Aí eu, Hiroshima, porque eles falam assim. Aí eu tive a oportunidade de ir em Hiroshima também. Hiroshima tem lá um monumento o grande holocausto, a grande calamidade que houve lá com a bomba atômica, a primeira bomba atômica. E quando você entra naquele espaço que é o monumento, você vai subindo as escadas, tem muitas fotografias, porque quando caiu a bomba atômica, houveram esforços dos Estados Unidos, de muitas nações, para socorrer as pessoas, porque as pessoas estavam lá, vivas, mortas. Ela tinha parte do corpo derretido, né? Então, tem imagens lá de pessoas que parte do rosto está sem carne, imagens de pessoas que o globo ocular saiu para fora, e a carne toda derretida, um efeito consequência da bomba atômica. Então, o que Zacarias está dizendo aqui, gente, são efeitos de uma arma nuclear. Efeitos de uma arma nuclear. É muito claro, depois você lê lá, Zacarias capítulo 14, versículos 12 a 13. E no Apocalipse também. A gente tem essa impressão. E quando fala Zacarias, e quando fala que o inimigo se confundiu no campo de batalha, o que aconteceu já anterior nas guerras do povo de Deus, acontecia muito isso. O povo de Deus chegava para uma grande batalha, quando chegava lá, estava tudo muito morto. Porque eles começaram a guerrear um contra o outro. Deus trouxe uma confusão no arraial do inimigo. E vai acontecer uma confusão no arraial do inimigo. O anticristo liderando todos aqueles exércitos, daqueles reis, todos ali preparados para atacar Jerusalém, para exterminar com armas nucleares de uma vez por toda aquela região e a nação israelita. Mas neste momento, Jesus vai intervir. Jesus vai descer do céu, vai vir à terra com os anjos, com a igreja. E o que vai acontecer? Hipótese, tá? A gente sempre vai trabalhar com hipótese, a gente vai trabalhar sempre com uma interpretação, uma tentativa de entender o que é a palavra e aquilo que o Espírito Santo de Deus vai movendo no nosso coração também. O que vai acontecer ali são armas nucleares que vão detonar no seu próprio campo de batalha. Vão detonar, elas vão ser detonadas contra eles mesmos. O conceito deles estarem lutando contra eles mesmos. Então essas armas vão detonar lá. Então é uma batalha que na realidade Jesus, ele só vai batalhar com a palavra que sai de sua boca, a espada. Se você ler lá, ele vai batalhar com a espada, vai guerrear com a espada que sai de sua boca. Palavra, somente palavra, mais nada. Somente ordem no mundo espiritual. E o exército do inimigo vai se levantar e vai ser destruído. As pessoas vão ali, como consequência dessas armas nucleares que vão detonar, elas vão desmontar, elas vão derreter ali mesmo. É o que a gente entende aqui pela palavra do Senhor, tá? Muito triste isso, não tem dúvida. Gente, se para nós que somos seres humanos isso é triste, imagine para o coração de Deus.
eu não consigo entender Deus da forma, no meu relacionamento com Ele, eu acho que você também, eu não consigo ver esse Deus que faz isso com prazer, que faz isso assim, com qualquer, um mínimo de prazer ou alegria. Nós não servimos um Deus sádico, nós servimos um Deus que é o próprio amor. E o resultado da rebeldia, o resultado da desobediência, o resultado de um povo que começa a blasfemar contra a pessoa de Deus, o final, o desfecho é a batalha do Armagedon. E após isso, então, o que acontece? O anticristo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, assim como Satanás, o dragão, é preso. Isso fica para a próxima aula, tá? Na próxima aula, a partir do capítulo 20, por quê? Porque o Armagedon, nós ficamos no capítulo 19. Nós trabalhamos o capítulo 19, o Armagedon, junto com outros textos, tá? Com outros textos que são textos proféticos aí. Se você quiser ler mais sobre o Armagedon, Zacarias capítulo 12, versos 3, capítulo 14, verso 2, nós temos outros textos aí. Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, Daniel fala dessa batalha do Armagedon, tá? Joel capítulo 3, versos 9 a 17, Zacarias já citamos aqui, Apocalipse também, nós temos citações sobre essa batalha do Armagedon. Então, a batalha do Armagedon, no Apocalipse, está concentrada no capítulo 19. O capítulo 20, nós temos, então, o milênio, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Eu não sei se você conseguiu entender de uma forma clara sobre a batalha do Armagedon, mas o inimigo está reunido não para batalhar contra Jesus. Eles não sabem que Jesus vai aparecer em cena. Jesus aparece no cenário assim, ó, do nada. O anticristo não esperava essa jogada de Jesus de última hora. Mas Jesus intervém, porque se Jesus não intervir, né, porque futuro, se Jesus não intervir, o anticristo irá então destruir toda a nação de Israel, que já está neste momento convertida, que já compreende o que eles negaram, compreende o plano de Deus para a vida deles, compreende que Jesus Cristo é o Messias. Eles vão chegar nesse entendimento lá durante a grande tribulação, tá? Então, se não houver essa intervenção de Jesus, que acontece a batalha do Armagedon, Israel iria todo ser exterminado da face da terra. Então, Jesus intervém para poupar Israel. Jesus intervém também para dar um fim, encerrar. Bom, já foi. Quem se posicionou como adorador de Satanás se posicionou mesmo. Quem não quis se arrepender, não se arrependeu mesmo. Todas as chances foram dadas, todas as oportunidades foram dadas. Agora é a hora de fechamento. Agora é a hora de fechar a balança. Agora é a gente encerrar isso aqui. Encerrar esse período de tormento sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Toda a população existente naquele tempo. Quero que vocês entendam uma coisa. A batalha do Armagedon não significa que morreu todo mundo. Que é um conceito errado que as pessoas têm. Pastor, mas não acabou todo mundo na batalha de Armagedon? O que mais restou? Não, queridos, não é assim. Então, existe muita gente ainda viva sobre a face da terra. Existe um exército que se uniu ao anticristo, que foi exterminado? Sim, existe. Mas se concentrou toda a população do planeta Terra? Não. Existe ainda tantos judeus que ainda estarão lá, como também outros habitantes. E a partir dessa ótica que a gente pode, então, compreender, dá para a gente entender o milênio. Que se a gente pensar assim, acabou todo mundo, para que milênio? Para que milênio, tá? Uma questão veio esses dias para mim da seguinte maneira, né? Se Jesus vai voltar ali depois, aí leva a igreja, aí depois volta com a igreja, onde é que a igreja fica? Por que vai e volta? Por que já não deixa ali uma vez só e vem e acabou, né? E a resposta é muito simples, porque o Senhor quis poupar a igreja fiel. Quis poupar a igreja fiel. Não existe texto mais claro do que a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia.
Porque o Senhor diz assim no fechamento da carta para Filadélfia, né? Que é a carta que antecede a carta para Laodiceia. Ele diz assim: porque vocês foram fiéis, porque vocês foram fiéis, porque vocês não negaram meu nome, porque vocês foram fiéis, eu vou poupar vocês de uma grande assolação, de uma grande tormenta que virá sobre todos os habitantes da terra. Então, o exemplo de Filadélfia e essa carta de Jesus a Filadélfia é muito clara, muito clara. Alguns dizem, mas essas cartas foram para as igrejas lá naquele tempo, não tem nada a ver com Apocalipse. O próprio argumento já diz, né? Você não tem nada a ver com Apocalipse, por que está no Apocalipse? Por que não está lá? Carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Primeira carta de Jesus a Filadélfia, quem sabe tem até outra. Carta de Jesus a Laodiceia. Não tem carta do apóstolo Paulo à igreja Corinto, Romano, Filipenses, não tem? Não tem carta 1 Pedro, 2, não tem 1 João, não tem carta de Tiago, não tem carta assim? Não tem Hebreus que ainda é identificado, não se chegou a uma conclusão se é carta ou se é o livro de Hebreus, mas não tem? Tem. Tem carta de Judas? Tem cartas. Por que essas cartas não ficaram fora do Apocalipse? Porque fazem parte do Apocalipse. E as duas igrejas fazem parte, as 7 igrejas fazem parte. E as duas últimas igrejas, as igrejas que estarão presentes no momento do arrebatamento. Uma arrebatada e outra não, tá? Encerrando isso aqui, encerrando essa parte da grande tribulação, porque próxima semana a gente vai estar fechando esse estudo, encerrando, tá? Terminou a grande tribulação. 7 anos. Pastor, 7 anos. Pastor, 7 anos, 7 anos de 12 meses cada mês de 365, cada ano 365 dias. Pastor, cada mês de 30 dias. Como é isso, pastor? Não sei. Eu queria realmente dizer que são 7 anos mesmo, como alguns dizem aí, né? Mas eu sei que a gente não pode trabalhar com números na Bíblia de forma exata. Poderão ser 7 anos. Daniel conta até em dias. Ele fala até em dias esses 7 anos, né? Então, poderão ser 7 anos. Mas como poderá ser um tempo maior? Não sei. Na verdade, não sei. Mas está nas mãos do Senhor. Eu sei que eu não quero acompanhar esse tempo. Eu sei que a minha oração todas as noites é: Senhor, guarda o meu coração. Se eu pequei contra ti durante esse dia, que o teu Espírito me faça lembrar, porque eu não durmo sem tratar essas coisas com o Senhor. Porque eu sei lá, pode ser que durante a noite, na madrugada, o Senhor vai buscar a igreja. Eu quero sempre estar tratando minha vida. Ah, pastor, quer dizer que se tiver um pecadinho lá, não vai subir. Não é bem assim, não. Esse é o meu jeito de tratar com o Senhor. Mas não é assim, porque senão não vai ninguém, né? Para falar a verdade, não vai ninguém. Então, na verdade, são aquelas situações que nos prendem, relacionamentos que nos prendem, relacionamentos que são inadequados, são pecaminosos, um relacionamento que não é para você, que não é para você ter esse relacionamento, você está careca de saber e você não larga ele. São esses relacionamentos que vão te amarrar, que vão servir de âncoras. Negócios inescrupulosos, ilícitos, no qual você está mentindo, mas é meu ganha-pão aqui, pode ser ilícito, mas é meu jeito de ganhar dinheiro. Tá bom. São essas situações. Uma vida que está comprometida com o pecado. Esta é a verdade. Quando João fala sobre o pecado, em uma de suas cartas, ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se acidentalmente, a gente pode incluir isso aí, sabe? Acidentalmente vocês pecarem, nós temos um advogado, um justo, ele é justo, ele é o advogado junto a mim, ele é um ótimo advogado de defesa que nós temos diante do Pai, Jesus Cristo justo. Então, João e Jesus e as cartas, elas sempre tratam o pecado como um acidente em nossas vidas, é um desvio de conduta, errar o alvo. Eu quero acertar o alvo. Pá! Errei o alvo. Hamartia, errar o alvo. Mas eu não erro propositadamente, eu só erro propositadamente quando eu estou num relacionamento intenso com o pecado. É isso que vai prender. Vai deixar de ir para o céu? Não, ela não vai ser arrebatado.
infelizmente. Então é hora da gente começar a consertar a nossa vida. Mais do que nunca, gente, mais do que nunca, nós estamos próximos desses últimos eventos. O arrebatamento é a última etapa. O arrebatamento é a última etapa. Depois começa um período identificado como um período da grande tribulação, a abertura dos 7 selos e o tocar suor das trombetas. E vai desencadear isso. Vai, a igreja só primeiro. Se subiu, subiu. Se não subiu, a coisa vai ficar complicada. Mais do que nunca a gente deve colocar a nossa vida em dia. Se você está envolvido, envolvida num relacionamento espúrio, inadequado, que você já sabe pelo Espírito de Deus que não é para você, conserta isso, meu querido, conserta isso, minha querida, para estar preparado para o arrebatamento e não vir depois na sua mente o texto, palavras que saíram da boca de Jesus. Um será levado e o outro será deixado. Quero encontrar você próxima quinta-feira para a gente, se o Senhor permitir, se a gente não subir antes, próxima quinta-feira, com a nossa última aula sobre Apocalipse. Queria que você escrevesse alguma coisa para mim, até para dar um feedback, né? Para me ajudar na minha vida emocional, brincadeira. Mas até para eu entender de que forma você acompanhou isso tudo. E se você tem alguma pergunta, a gente ainda tenta responder, tá? Próxima aula, vamos encerrar esse estudo. Como eu disse lá no comecinho, quem sabe alguns não estavam aqui, a gente vai iniciar um estudo sobre guerra espiritual. Guerra espiritual. Porque muitos nesse tempo estão enfrentando uma guerra espiritual, mas estão lutando com as armas da carne. Estão brigando com pessoas, estão brigando com vizinhos, estão brigando consigo mesmo e às vezes até brigando com Deus. E não usando as armas adequadas para guerrear a guerra espiritual na qual nós estamos inseridos, tá? Quer fazer um print aí? Faz um print. Obrigado. Manda para mim. Deus te abençoe. Até próxima quinta-feira.